Irmãos presentes com a paz do Senhor, estamos felizes nesta tarde por mais esse privilégio que o Senhor concede às nossas vidas. Adoremos ao Senhor, Deus eterno, graças te damos, Senhor, nesta tarde, por mais esta oportunidade, uma vez mais, o Senhor concede ao seu povo, à sua igreja, cada vida, Senhor, que aqui veio com o objetivo de adorar, já tem recebido, já tem visto, Senhor, a presença, sentido, Senhor, o agir e o trabalhar do Espírito Santo de Deus. Meu Deus, que nesta tarde seja mais uma tarde, onde os corações que aqui vieram, mais uma vez sejam alcançados, impactados, Senhor, que a palavra, Senhor, mais uma vez que será ministrada, meu Deus, venha achar, Senhor, esse coração que aqui veio com esse objetivo de glorificar, de enaltecer e exaltar o nome de Cristo Jesus. Meu Deus, eu te dou graças, Senhor, pela vida, Senhor, de cada companheiro, cada irmão em Cristo, cada soldado, Senhor, que se encontra no campo de batalha, que aqui veio, Senhor, para que as suas forças espirituais nesta manhã seja recarregada, meu Deus, que o Espírito Santo de Deus que se faz presente, venha alcançar, Senhor, cada vida, cada adorador, Senhor, que aqui veio com esse objetivo, de uma vez mais glorificar, de uma vez mais enaltecer e exaltar o nome de Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Senhor, nesta tarde, no nome de Jesus. Usa, Senhor, mais uma vez o teu filho, como aqui o Senhor tem usado, o Senhor, todas as vezes que ele comparece a essa tribuna, com o objetivo que corações, que vidas, que famílias, que obreiros sejam formados, Senhor, pela sua poderosa palavra, no nome de Jesus, que nós agradecemos. Amém. Graças a Deus. Meus amados, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel. Aleluia. Segundo de Crônicas, capítulo de número 15. Glorificado seja o Senhor Jesus. Aleluia. Segundo Crônicas, capítulo 15. Amém, irmãos? Amém. Versículo 7. A Bíblia diz assim: Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Eu peço à igreja que o leia, por favor, todos os irmãos. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Amém. Deus abençoe os irmãos, têm liberdade para tomarem os assentos. Graças ao nosso Deus. Meus amados e queridos irmãos, quero dar graças ao Senhor por ter nesta tarde a oportunidade de mais uma vez falar algo da parte da palavra de Deus aos irmãos. Oportunidade que Deus, por bondade e graça, nos concede, agradecendo ao Senhor por estarmos hoje, já no último dia de nossa 19ª semestral de obreiros, crendo piamente que Deus, por sua graça e bondade, já trabalhou em nosso meio, está ainda trabalhando, como queiram, ou está a trabalhar em nosso meio, em vidas presentes, e nós glorificamos a Deus pela ação gloriosa de seu Espírito no meio do seu povo. Quero deixar aqui meus agradecimentos a todos os irmãos que esforçaram para estarem presentes. O pastor Almiro não pôde estar nesta manhã. Ele disse-me que a irmã Marli, embora eu tenha entendido errado, ela chegava hoje, mas ele teria que buscá-la ao aeroporto. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Deus dá-nos a oportunidade de estarmos novamente em sua casa e nós queremos louvar a Deus por ter todos os irmãos aqui conosco. Que o Senhor Jesus continue abençoando os irmãos. Como é costume, meus irmãos, vamos precisar da atenção dos irmãos, da cooperação de todos, para falarmos a palavra de Deus. Eu quero dizer a todos que estão presentes que meu plano, a princípio, seria dar seguimento ao assunto que discorremos ontem com os irmãos em nossa parte
em nossa reunião, melhor, na parte da tarde, só com os obreiros aqui. Mas, ao chegar aqui, alguns minutos atrás, entendi que Deus direcionou meu coração para outra coisa com os irmãos. Assim sendo, meus queridos, a palavra vai ser rápida. Nós não vamos prosseguir como costumamos fazer. Em outras ministrações, teremos uma palavra muito rápida com os irmãos, simples, mas a palavra de Deus. Eu queria continuar o assunto de ontem, pois entendo ser um assunto necessário. Deus também o colocou em meu coração, mas por certo para a tarde de ontem com os obreiros. Falamos sobre 3 pontos do que tinha previsto a falar com os irmãos e queria discorrer os outros para que nós tivéssemos a compreensão do desfecho da palavra. Mas vamos obedecer à voz do Senhor. Ontem à tarde com os obreiros falamos sobre Timóteo, o obreiro ideal para o serviço do ministério. Agora hoje, meus queridos, eu queria fazer com os irmãos aqui uma observação e pensar um pouco sobre esse versículo que está inserido dentro de um contexto imediato. Eu gostaria de explorar com os irmãos, quando digo explorar, analisar com os irmãos, extrair aqui algumas lições para nós, obreiros e igreja do Senhor Jesus. Pois sendo obreiros, não deixamos de fazer parte da igreja de Jesus. Eu tenho dito aos irmãos que para ser crente não precisa ser obreiro. Agora, para ser obreiro, precisa ser crente. Portanto, meus irmãos, ao nos tornarmos obreiros, ou seja, a confirmação deste plano, desta chamada da parte de Deus para a nossa vida, nós não deixamos de ser crentes em Cristo Jesus, membros do corpo de Cristo. Somos parte da igreja de nosso Senhor Jesus. E graças a Deus, porque somos parte de sua igreja espalhada sobre a face da terra. Logo, há algumas lições aqui para nós, de forma geral, e obreiros estaremos extraindo, aplicando para nós nas 2 áreas da nossa vida, tanto como igreja e pensando na nossa posição ministerial, aplicando, portanto, como obreiros. Porque é de se esperar que o obreiro caminhe um pouco mais. Eu tenho dito aos irmãos que a igreja não tem o passo do obreiro, as ovelhas não têm o passo do obreiro ou do pastor. Mas o pastor tem o passo do pastor, o obreiro tem o passo do obreiro e tem o passo das ovelhas. Logo, meus queridos e amados, nós vamos aplicar essas palavras em nosso coração nessas 2 condições. Eu queria que você entendesse, embora você entenda, é uma expressão de minha parte, que esta palavra que ora lemos para nós, ela nos fala, meus queridos irmãos, de uma palavra que Deus traz ao coração de Asa, através de Azarias, seu servo, mediante, digamos que, a êxito da vida de Asa. Asa, meus irmãos, dentro deste contexto, ele tem sido bem-sucedido. Ele até o momento presente, ele sofre um problema lá na frente, a gente não vai atingir lá. Mas a questão aqui, o momento aqui, o contexto, Asa obteve êxito em sua vida como monarca, como rei de Judá, e também, meus queridos, como um servo de Deus, como aquele que faz parte dos que Deus elegeu em Abraão. E dentro deste texto, nós podemos considerar que algumas pessoas, no passado próximo, eles haviam invertido algumas coisas que não podem ser invertidas, alterado ordem que não podem ser alteradas, pois foram estabelecidas pelo Senhor nosso Deus. E isto culminou com o fracasso deles
em todas as áreas, em todos os aspectos. Nós que conhecemos a Deus, que conhecemos a Jesus, que o servimos, nós sabemos que o nosso Redentor, o nosso Cristo, ele é insubstituível. Nossa vida, meus irmãos, ela de fato é plena. Aquele que conhece ao Senhor é sabedor disto. Ela é plena se ele continua servindo ao Senhor. Portanto, meus queridos e amados irmãos, no passado próximo, como disse aos irmãos, eles tiveram um problema porque eles deixaram ao Senhor. Eles foram descuidados. E esse problema, ele não acontece na vida de Israel, num todo, não acontece na vida de Israel, de forma pessoal de algumas pessoas, e não acontece hoje para nós, a igreja do Senhor Jesus, porque Deus falha, porque Deus esquece de nós. Esse problema não acontece porque Deus erra, ele não acontece porque Deus distancia, ele não acontece porque Deus deixa de estar conosco. Nós encontramos na Bíblia algumas situações que vai nos mostrar de uma forma clara, e eu tenho dito à igreja do Senhor Jesus que é algo que nós precisamos entender, que embora tenhamos a presença de Deus conosco, Ele sendo conosco, não nos isenta de dificuldades, de problemas, e por que não dizermos até de privações. Mas termos a Deus conosco é estarmos seguros de que nós estamos amparados, mesmo em meio às dificuldades. Tenho dito à igreja que se nós aprendermos a confiar em Deus, nós viveremos melhor. Por vezes, nós não vivemos da forma como Deus quer que nós vivamos, porque nós não confiamos em Deus. E olhe para cá, por favor. Quando eu digo confiar, não significa crer. Fora dito pelo irmão Gladstone, o pastor Gladstone, que falou sobre isso ontem, foi ele mesmo, né? Que por vezes nós cremos, mas nós não confiamos. E a grande questão, meus queridos irmãos, é confiarmos em Deus. É saber que Ele está sempre com as mãos estendidas. É saber, meus queridos irmãos, que as mãos do Senhor, elas não estão encolhidas. No livro do profeta Isaías, o povo do Senhor é advertido, a palavra é de advertência. O Senhor, através do profeta, está dizendo: as mãos do Senhor não estão encolhidas. Seus ouvidos não estão tapados ou agravados, mas é as vossas iniquidades que fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Portanto, meus queridos e amados irmãos, Israel, representado aqui, meus queridos irmãos, num passado próximo, eles tiveram esse problema em sua vida. E nós, como igreja, por vezes, temos a sensação de que Deus não está conosco. É possível que eu encontre pessoas aqui no princípio desta tarde, que até ora a Deus dizendo: Senhor, o Senhor me deixou. Senhor, o Senhor me desamparou. É possível que há pessoas que têm orado dizendo: Senhor, o Senhor não me ouve. Senhor, o Senhor não me responde. Meus amados e queridos irmãos, esta é uma sensação momentânea. Davi diz no Salmo de número 23, no versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Veja que o fato de Deus estar com o salmista não o livra do vale da sombra da morte, mas lhe dá coragem, lhe dá, meus queridos irmãos, poder, lhe dá, meus queridos irmãos, ousadia para enfrentar esta situação, que não é fácil para quem quer que seja. O salmista está dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola.
O cristão precisa saber que nós temos sensações de que a presença divina não é conosco, mas a Bíblia diz: Deus não desampara o seu povo. Eu não tenho dúvida de que as boas mãos do Senhor, elas estão estendidas sobre as nossas vidas. Estou certo também que muitos obreiros chegaram aqui cansados, o que é normal para quem milita, o que é normal para quem batalha, mas também estou certo que o Senhor Deus tem renovado forças aqui neste lugar. Estou certo que Deus tem adestrado as nossas mãos para a peleja. Estou certo que Deus tem investido nas nossas vidas para darmos seguimento à obra, ao plano do Senhor nosso Deus, em nosso viver para a glória do seu santo nome. Portanto, meus irmãos, vem o profeta, vem o servo do Senhor que recebe uma palavra, dizer em um contexto, meus queridos e amados irmãos, de êxito, de asa, dizendo para eles: não desfaleçam as vossas mãos, esforcem, porque a vossa obra terá uma recompensa. Deus recompensará vocês. O texto é sugestivo para nos fazer entender que a presença de Deus, ela nos confirma em qualquer situação. O homem, a igreja que tem a presença de Deus com ela, é uma igreja que milita, mas é uma igreja que vence. É uma igreja que por vezes enfrenta os problemas mais difíceis que podem sobrevir na nossa caminhada, mas ela é uma igreja vitoriosa. A presença de Deus confirma o ser humano. A presença de Deus, ela é uma fonte de confirmação para as nossas vidas. Deve ser consolador para todos nós o fato de sabermos que a presença de Deus, ela é conosco. Jesus Cristo disse antes de retornar para o céu: e eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, vai, ensine as nações, batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensine-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, porque estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Glória seja para sempre dada ao santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá, meus queridos e amados irmãos, no campo de trabalho, lá onde Deus tem te colocado para servir ao Senhor, para servir ao seu reino, lembre que se Deus é com você, você pode ter ousadia para dar continuidade à obra que Deus tem te dado. Esse texto leva-nos a entender, meus queridos irmãos, que nós temos uma promessa gloriosa da parte de Deus. E a promessa de Deus, ela é uma fonte de consolação para nós. Ela é uma fonte de motivação. Ela é uma fonte que nos dá ânimo. Porque mesmo em meio aos momentos mais difíceis, nós recordamos de promessa de Deus. E a Bíblia diz que ele não é homem para que minta. Ele está dizendo em Números 23, que ele não é homem através do seu servo. Está dizendo, ele não é homem para que minta. E ele não é filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não faria, falaria e não confirmaria. O Senhor nosso Deus, ele sabe o que faz. Deus, ele não brinca conosco. Deus, meus queridos irmãos, não faz uma promessa para nós hoje, para amanhã dizer: eu parei para pensar e é melhor vocês parar, vamos deixar isto por aqui. A palavra de Deus, ela é fiel. A palavra do Senhor nosso Deus, ela é poderosa. Deus nos promete, porque ele é sabedor de que nós somos humanos e temos limitações. Quantas são as vezes que nós deitamos sem saber qual será a nossa reação no dia de amanhã? Mas nós levantamos, esquecendo da condição que nós deitamos, levantamos revigorados e prontos para continuar caminhando e servindo ao Senhor nosso Deus. Renova as suas forças nesta tarde para a glória do nome de Jesus. A promessa de Deus, ela é uma fonte de confirmação. Não é este problema, esta situação adversa, que vai parar a marcha de uma igreja, de um obreiro, de um servo, daquele que é chamado, daquele que Deus é com ele. Glórias ao santo e maravilhoso nome do Senhor. Nós podemos considerar em terceiro lugar
que temos o poder de Deus a nosso favor. E o poder de Deus é uma fonte de realização. Temos sua presença que nos consola. Nós temos a sua presença, meus amados, que nos confirma. Nós temos a sua promessa que nos motiva. E nós temos o seu poder que faz realizar. Nós temos o seu poder que faz acontecer. Se você me perguntar como é que faremos para o próximo mês, eu não te posso responder. Mas eu sei que o braço do Senhor não se encurtou. Eu sei que o poder de Deus não diminuiu, não diminui. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Glória ao santo nome do Senhor. O mesmo que tem te sustentado lá na congregação, lá no trabalho, que tem te dado força para abraçar leão, para abraçar urso e vencê-lo no poder, no nome do Senhor Jeová. É Ele que vai te fazer sair daqui nesta manhã como corças. Glória seja dada ao nome do Senhor. O poder de Deus é uma fonte que realiza. Asa está vivenciando este contexto. Ele está experimentando esta realidade. Porque a Bíblia diz, meus queridos e amados irmãos, que a palavra inicial que vem para Asa, preste-me atenção, meu querido e amado irmão, ela não vem, meus queridos e amados irmãos, para na verdade brincar com Asa, mas vem para uma advertência, porque olhe para cá, nós precisamos ser advertidos por Deus nos momentos do êxito que temos, nos momentos que nós sentimos crescer, no momento que nós nos sentimos que Deus está prosperando o que nossas mãos fazem. Nós precisamos ser advertidos por Deus nos momentos que tudo está correndo bem. É um problema se faltar-nos a advertência nesta hora, porque nós temos a facilidade para descuidarmos, para sermos desatentos, para esquecermos de algumas coisas que o texto vai nos mostrar que jamais, enquanto estivermos sobre esta terra, podemos esquecer. Não deveremos esquecer de forma nenhuma. Então observe, Davi, ele experimenta esta situação. Davi, homem segundo o coração de Deus, no Salmo 30, e no versículo 5, ele está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. E se você segue o Salmo, você vai perceber que isto se deu no momento de prosperidade do salmista Davi. Está dizendo ele, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais, porque a minha montanha cresceu, está forte. Ele sentiu-se como um grande monte, forte e poderoso. E ele diz então que Deus virou o seu rosto, e ele se sentiu nesta hora sobremodo perturbado. E ele pediu, clamou ao Senhor. Perceba, meu irmão, momento que nós temos êxito, a palavra de Deus, ela tem que vir para nos advertir. Nós precisamos da palavra de Deus em forma de advertência continuamente na nossa vida. Glórias ao santo e bendito nome do Senhor. Será um problema se Deus, meus queridos irmãos, estiver fazendo prosperar as coisas nas nossas mãos, e chegar aquele momento que nós não quisermos, que nós não tivermos a disposição para fazermos aquilo que continuamente, cotidianamente, nós precisamos fazer, para que não vacilemos, para que não soframos prejuízo na nossa vida espiritual. Perceba, os irmãos, que o profeta, o servo de Deus, no versículo 1, após o Espírito do Senhor Deus vir sobre ele, determinando sua vida, ele diz a Asa, ao sair-lhe ao encontro, após uma vitória grandiosa, após uma vitória poderosa, após uma vitória gloriosa. Olhe para cá, por favor. Porventura, não teria pessoas que nesta hora, ao ouvir a advertência do Espírito de Deus, através de Azarias, para Asa, porventura não tiveram alguém que pensou, mas que cabeça de Azarias. Nós acabamos de ter uma vitória grande, poderosa, e vem ele dizer uma coisa dessa nesse momento. Está claro que Deus é conosco, e Azarias não estava dizendo que Deus não era, mas estava dizendo para tomarem cuidado, para que Deus não deixe de estar no meio do seu povo. Essa é a grande verdade.
Meus queridos irmãos, o fato de nós adentrarmos a este santuário, sentirmos a presença gloriosa do Senhor nosso Deus, que não haja em nós a confiança absoluta de que jamais enfrentaremos detrimento ou sofreremos detrimento, porque se formos descuidados, relapsos, desorganizados, se nós não olharmos para a palavra do Senhor nosso Deus, se nós não a colocarmos em prática, nós deixaremos de sentir o que temos sentido. Nós precisamos zelar disso aqui. Este ambiente, ele precisa ser mantido e nós somos responsáveis por mantê-lo. Porque há uma disposição no coração do eterno Deus para ser conosco. Afinal de contas, Ele nos escolheu para uma grande obra. Afinal de contas, quis Ele nos salvar, diz a Bíblia, no capítulo 15 de João, versículo 16. É Jesus que está a dizer, e diz o pastor Ezequiel Soares, gostei muito daquela expressão dele, a maior autoridade, nosso Senhor Jesus Cristo, no céu e na terra. Disse Ele, não me escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus. Aleluia. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome de Jesus. Adorado seja o Deus que vive e que reina para todo sempre. Este ambiente glorioso que nós temos, a gente tem que manter. Isso é responsabilidade da juventude, é responsabilidade dos pregadores, dos ensinadores, das irmãs do círculo de oração. É responsabilidade, meus queridos, de todos quantos compõem a igreja do Senhor. Eu fico pensando que papel difícil é daquele que recebe a palavra do Senhor nosso Deus. Porque ele receber a palavra, e ele vem para dizer, ele vem para advertir. Mas será que não tem hora melhor para falar, irmãos? Será que não tem uma hora melhor para falar? O homem está vindo da batalha, o homem está trazendo despojos. A Bíblia diz que ele venceu um poderoso exército. Um poderoso exército. O homem sai com 580 mil soldados e vence 1 milhão. Ele vence 1 milhão. Ele vence um dos homens mais temidos naquele momento. Zerá, o etíope, poderoso na batalha. Se formos analisar a história deste homem, fora do que diz a Bíblia, nós vamos descobrir seus feitos, quem era. Um homem poderoso, e é ele que sai contra Asa. E Asa não teme. Asa confia no Senhor, que fora dito pelo evangelista Gladstone, ele crê e confia. Ele confia porque crê. Aquele que crê deve confiar. Olhe para cá, por favor. Confie que Deus está cuidando da sua vida. Confie que Deus está cuidando da igreja que você pastoreia. Confie que Deus está fortalecendo as suas mãos. Confie que Deus está cuidando do seu emprego. Confie que Deus está cuidando da sua esposa, obreiro do Senhor. Confie que Deus está cuidando da sua família. Não há prejuízo para a sua casa. Não há prejuízo para a sua família. Nós veremos o resultado quando Jesus arrebatar esta igreja. Aleluia, 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 aleluia. Glória para sempre seja dada ao bendito nome do Senhor. Então vem Azarias para dizer para Asa o seguinte. A Bíblia diz que ele está dizendo-lhe no versículo de número 2: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Primeira coisa que eu quero observar com os irmãos dentro do contexto: Asa está recebendo uma palavra de advertência, porque ele é o responsável pela nação. Enquanto o poder civil, político, enquanto, meus queridos irmãos, o que tem maior poder para governar a nação é Asa. E ele recebe a palavra da parte do Senhor dizendo: ouve. Em outras palavras, o Senhor está dizendo para ele, através de Azarias: esta vitória fui eu que dei. Vocês tiveram esta vitória porque eu sou convosco. Mas Deus está sabendo do futuro, e Deus está dizendo: eu estarei convosco enquanto vós estiverdes comigo. Se nós tivermos disposição para continuarmos com o nosso Deus, Deus jamais nos deixará. Deus jamais nos deixará.
Sabe o que é seguro para nós? Sabe qual que é a verdadeira segurança para nós, irmãos? É permanecermos sempre servindo a Jesus. Aleluia. Eu disse aqui ontem à tarde aos obreiros, quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo de número 1, ele está dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Ele está dizendo escravos. A palavra é doulos no grego e significa escravos. Isso indica aquele que deixou de viver para si. Aquele que perdeu o direito da sua própria vida. Jesus nos comprou. A Bíblia diz: e fostes comprados por bom preço. Pedro colabora com Paulo, que expressa essa verdade em Corinto. Pedro vai lá para o capítulo 1, versículo 18 da sua primeira carta, versículo 19 e 20, está dizendo que não fostes com prata, não fostes com ouro, não foi com pedras preciosas que fomos comprados, mas com o sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Em Atos, no capítulo 20, o apóstolo Paulo está alertando os anciãos de Éfeso, dizendo que ele nos comprou com seu próprio sangue. A Bíblia diz: o sangue de Deus. Aleluia. Isto é uma verdade, glória a Deus, por demais gloriosa. O sangue de Deus humanizado, ele foi vertido, o pastor Rodrigo, lá na cruz do Calvário, para comprar o Wilson, para comprar o Elifelete, que se não é esse sangue, eu estava irremediavelmente perdido. Porque Paulo afirma me dizendo, na sua escrita em Éfeso capítulo 2, versículo 1, vós estáveis mortos em ofensas e pecados contra Deus, mas Jesus me vivificou. Jesus te vivificou. Aleluia. Oh, glórias ao bendito e santo nome do Senhor. Paulo vai lá para Corinto, meus amados irmãos, a sua segunda carta, no capítulo 5, versículo 15. Ó, como eu gosto de expressar esse versículo. Está dizendo referente a Cristo, e Ele morreu por todos. Aleluia. A morte de Cristo não foi para um grupo selecionado sobre a face da terra. Eu falei ontem que a morte de Cristo foi para a escrava de Filipos, que era grega, e ela representava o mais baixo segmento da sociedade. A morte de Jesus foi para Lídia, que era asiática e representava o poder econômico. A morte de Jesus foi para o carcereiro, que era romano e representava, meu querido e amado irmão, o poder do governo naquela época. Deus está mesclando a sociedade, formando a sua igreja. Glória seja para sempre dada ao nome de Jesus. E Ele morreu por todos, para que todos aqueles que vivem, não vivam mais para si, mas vivam para aquele que por eles morreu. Nós vivemos para Cristo. Glória ao santo nome do Senhor. Deixa eu caminhar mais um pouco. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então Asa recebe a Azarias, que vem ao seu encontro, e ele vem com esta palavra dizendo: o Senhor está convosco. Isto indica, meus queridos irmãos, uma verdade presente que é inegável. Porque a grande verdade é que Asa não está dizendo que Deus não está. Azarias não está dizendo que Deus não está. Ele está dizendo que Deus está com eles. Mas eles precisam cuidar do dia de amanhã. Esse tem sido um dos grandes problemas de alguns cristãos na nossa atualidade. Eu quero dar graças a Deus pelos cristãos que não se descuidam, que são pó, cinza, conhece as limitações como todos, mas eles entendem quão grande é a dependência que eles possuem de Deus, e eles deitam pedindo ao Senhor: Senhor, continue sustentando a minha vida. Eles acordam dizendo: Senhor, continue sustentando a minha vida. A grande verdade é que a gente levanta pela manhã, quantas vezes já falei isso é a grande verdade, a gente não sabe o que vai acontecer ao sair para o trabalho, a gente não sabe o que nós vamos encontrar. O adversário, nosso inimigo, a Bíblia diz, Pedro está dizendo que ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas a palavra diz que o anjo do Senhor, ele está acampado, ele fez acampamento ao redor, ele está fora, destacado por Deus para estar à nossa volta.
E não invertamos a lógica. A Bíblia diz que o diabo está ao derredor, ele está para lá. Mas ao nosso redor está o anjo do Senhor. Aleluia. Aleluia. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra e o guarda. E o guarda. Ah, eu não tenho dúvida de que muitas foram as circunstâncias e adversidades que tentaram te impedir de chegar aqui neste dia, nesta semestral de obreiros, mas olha o que a mão do Todo-Poderoso fez por ti. Olha o que o Senhor Deus fez em favor da tua vida. Deus te trouxe até aqui, aleluia. Deus nos trouxe até aqui. Glória seja para sempre dada ao seu santo e maravilhoso nome. Então Asa está recebendo a palavra dizendo: o Senhor está convosco. Mas entenda que Ele está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se o buscardes, seguramente o achareis. Mas se o deixardes, seguramente Ele vos deixará. Eu preciso pensar sobre isto, irmãos. Nós precisamos pensar sobre isto. Nós precisamos considerar o que a palavra do Senhor nosso Deus está dizendo. Há pessoas que pelo fato de que eles aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles estão dizendo: já está tudo pago, Jesus colocou tudo lá na cruz. Minha vitória completa, foi o pacote completo. Preciso esquentar com nada. Eu decidi minha vida para Jesus. Estou salvo e acabou. Meu endereço é o céu. Meu destino final é o céu. Destino da igreja é o céu. Mas da igreja, não deixe então de ser igreja. Não saia do meio do povo do Senhor. Invertem a lógica. Cristo nos elegeu. Nele nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, a Bíblia diz. Isso é muito claro, essa verdade. Mas preste-me atenção, meus queridos e amados irmãos. O Senhor Deus está dizendo para um povo eleito no Velho Testamento, eleito em Abraão, em seu amigo. Deus está dizendo: estou convosco enquanto vocês estiverem comigo. Mas se vocês me deixar, eu vos deixarei. Olhe para cá, por favor. Isso é o Abilba, isso é o ABC. Você já sabe disso há muitos anos, né? Quem precisa de Deus somos nós. Quem precisa de Deus somos nós. Jesus disse algo grande. Ele está dizendo, sabe para quem, irmãos? Ele está dizendo para quem é da linhagem de Abraão, que dizia: nós somos eleitos. Que negócio é esse? Nós somos eleitos. Olha para cá. Jesus está dizendo: até dessas pedras, o vosso pai suscita filho, Abraão. Vocês estão achando que vocês são muita coisa? Vocês estão achando que vocês são muita coisa? Até das pedras, o vosso pai suscita filho, Abraão. Isso tudo se deu por graça, bondade, misericórdia da parte de Deus. Deus disse para eles: vocês não eram povo, mas eu fiz de vocês um povo. Vocês não tinham Deus, mas eu me tornei vosso Deus. Eles não foram ao encontro de Deus, Deus foi ao encontro deles. Em Abraão, dizendo: sai-te da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, engrandecerei o teu nome, abençoar-te-ei. Aleluia. Bendito seja para sempre o santo e maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus está advertindo a eles, no momento de êxito, no momento de vitória: se a tua montanha está forte, não deixe o Senhor nosso Deus. Não deixe o Senhor nosso Deus. A gente sabe que é uma verdade, irmãos. A gente sabe que na grande maioria, eu não vou dizer a 100%, mas na grande maioria, nos melhores momentos da nossa vida, quando parece que o barco está indo tudo bem, as pessoas descuidam. As pessoas descuidam. Veja a Asa voltando, irmãos, daquela grande vitória. Você imagine no contexto o que seria entre as nações vizinhas. Asa venceu Zerá. Sabe o que os outros iam dizer? Deus me livre.
Eu não encaro asa de jeito nenhum. Se ele lambeu, zerar, quem que não lambe? Deus está dizendo, você lambeu, zerar, porque eu estou convosco. Quer continuar vencendo os grandes desafios? Então não me deixe. Então não saiam da minha presença. Aleluia. Aleluia. Bendito para sempre seja o santo e glorioso nome do Senhor. Eu preciso andar rapidamente, mas deixa eu fazer uma observação aqui. Isto deixa claro para nós que a igreja, ela tem o dever, aplicando para o nosso contexto, ela tem o dever de criar o ambiente para Deus permanecer conosco. Deus já se revelou a nós, mas o Senhor nosso Deus mostra-nos por sua palavra qual é o seu caráter. E o caráter dele é determinante sobre o nosso. O caráter de Deus determina o caráter daquele que ele adora. Jesus está dizendo em João 4:24, Deus é Espírito. Importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. É interessante. Pedro vem dizendo como está escrito, se valendo do princípio. Como está escrito, o Senhor vosso Deus é santo, portanto sede vós também santos. Aleluia. Sede vós separados. Sede um povo separado para o uso do Senhor vosso Deus. Não misture. Quando eu estou dizendo para não misturar, você não vai levar para o extremo da direita nem para o da esquerda. Caminho do meio, caminho da Bíblia. Eu estou dizendo não se corrompa. Nós somos responsáveis por criarmos o ambiente para Deus permanecer conosco. Como Deus agirá entre nós se a sua mente aqui agora está lá no seu trabalho? Como Deus estará presente entre nós no culto se você agora está ligado aos seus problemas? Por favor, confie. Entrega todas estas situações agora ao Senhor Jesus. Pedro está dizendo, primeira carta dele, capítulo 5, versículo 7, é isso mesmo? Lançai, é isso? Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lance, desprenda disso. Tire esta bagagem pesada de sobre as suas costas. Sinta-se livre nesta tarde para entrar na sua presença, para adorá-lo. Nesta situação eu te convido a ter ousadia. Olhe para cá, eu te convido a ter ousadia para entrar na presença dele. A Bíblia diz, a palavra do Senhor está dizendo em Hebreus, chegai pois com confiança. É com confiança diante do trono da graça do Senhor. Entre confiadamente. Olhe para cá, por favor, entenda isso. Não é atrevidamente, é confiadamente. É ousadamente. É se valendo do que diz a Bíblia. É crendo no que diz a palavra. Se o buscardes, o achareis. Aleluia. Aleluia. Eu preciso dobrar meus joelhos e entender. Eu entrei na presença de Jesus para orar agora. Pela fé estou subindo a Ele. E pela fé Ele está descendo a mim. Aleluia. 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 Eu preciso entrar na presença dEle para ter uma resposta dizendo, Ele poderá valer de um de seus servos que Ele usa como um canal profético, mas Ele poderá falar ao meu coração porque eu entrei na presença dEle e o canal não está obstruído, aleluia. Eu falo com Ele, Ele fala comigo, glórias ao santo, bendito e maravilhoso nome do Senhor. Chegue com confiança ao trono da graça de Deus. Olhe para cá, por favor, sem nenhum exagero. Deus está estendendo mão para fazer alguma coisa aqui nesta tarde, em favor de algumas pessoas, para a glória de seu nome, que é sobre todo nome. Aleluia, aleluia, glórias ao santo e maravilhoso nome de Jesus. Nós somos responsáveis por termos este ambiente. Continue me dando a sua atenção, por favor. Não seja desatencioso no culto. Não aceite interferência nesse momento de adoração. É uma dificuldade
que nós temos, meus amados e queridos irmãos, para alertarmos a igreja a não perder de vista a mensagem que está sendo pregada, porque é Deus falando, é o Senhor falando, é a sua palavra, é o livro que está aberto. É o livro que foi aberto para o Senhor Deus falar. Esta é a maior profecia. Aleluia, aleluia. A gente precisa entender isto, não aceitar interferência. Quantos cultos pela metade, quantas ofertas pela metade. Por um momento eu entendo o que está falando na frente, por um momento a minha atenção foi distraída. Por um momento, meus queridos irmãos, eu adorei ao Senhor com um grupo de louvor, mas por um momento eu estou distante, eu estou conversando. Meu querido irmão, esse período do culto é um culto a Deus. Você está na presença de Deus. Adore ao Senhor nosso Deus. Os irmãos sabem, eu não tenho esse problema com ficar implicado se não der glória a Deus. Agora fique implicado se não me der atenção. Você pode estar ouvindo a palavra de Deus e glorificando no seu coração. Vai chegar um momento que você vai explodir, isso é natural. Deus vai te encher. Isso é o resultado da ação da palavra aplicada no coração do homem. Não há necessidade de eu pedir glorifica. Grita, dá glória, dá aleluia. Se você me der atenção para a palavra, e se Deus é na minha vida, se a palavra é a palavra dele, haverá resultados para a glória do nome do Senhor que criou os céus e que criou a terra. Oh glória, oh glória, 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 glória seja dada ao maravilhoso nome de Jesus. Nós precisamos criar este ambiente. Nós somos responsáveis por termos este ambiente. Aleluia, porque o caráter dele determina o nosso caráter. Nós sabemos como é que seremos aceitáveis em sua presença. Nós sabemos, meus queridos e amados irmãos, que para trazermos a nossa oferta ao altar, a Bíblia está dizendo, ao lembrarmos que alguma coisa impede, a gente organiza esta situação e vem apresenta ao Senhor nosso Deus. E Deus a receberá como cheiro suave às tuas narinas. Deus terá prazer, Deus agradará, e a resposta aparecerá para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. A palavra chega advertindo a asa, porque eles precisam manter aquele ambiente. E que ambiente é esse, pastor? Eu quero te mostrar como é que esse ambiente começou novamente. Os irmãos querem ver? Vamos dar seguimento ao que a palavra de Deus está dizendo. Versículo de número 3. Azarias está dizendo, Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Irmãos, Israel, que experimentava da presença de Deus direta. Olhe para cá, por favor. Como que o homem fica iludido, irmãos? Como que o homem fica iludido? Jesus, certa feita, disse para Pedro, no capítulo 6 do Evangelho de João, após Pedro dizer, os discípulos falam, mestre, as pessoas estão indo embora. O senhor está pregando um sermão, o sermão de Jesus foi muito frontal, duro. Jesus falou. Foi pregado para nós ontem que ele é amável, mas ele não negava as verdades. Aleluia. E a palavra dele, diz a Bíblia, que era com autoridade, ou seja, era uma palavra verdadeira, que penetrava no coração do homem. Olha para cá, que levava o homem a encontrar consigo mesmo, que levava o homem a perceber a sua situação. Porque por vezes eu vejo a situação do Zé Pereira, mas eu não vejo a minha. Jesus me faz ver a minha. Jesus me leva a encontrar comigo mesmo, a reconhecer o meu estado, a minha situação. Jesus estava fazendo isso naquela hora, e muitos não puderam suportar a palavra e começaram a retirar. E os discípulos falaram, Senhor, tem gente indo embora, mas que prejuízo, que situação. Jesus falou, e vós não quereis ir? Aí Pedro diz, para quem? Ei, versículo maravilhoso, hein? Para quem? Ele não diz para onde, para quem iremos nós? Pedro está dizendo, depois de conhecer o Senhor, não iludimos com mais ninguém. Aleluia. Depois de te conhecer, não ficamos iludidos com mais ninguém. Para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. É verdade que a palavra do Senhor está indo lá no nosso âmago, nas nossas entranhas, e está fazendo doer, está mexendo como a mão lá dentro, mas é palavra de vida eterna. Aleluia.
Aleluia, bendito seja para sempre o nome de Jesus. E a Bíblia está nos mostrando aqui que Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem experimentar essa presença gloriosa. Irmãos, por favor, pensem comigo. A igreja sem a presença de Jesus. Deus nos guarde. Pense comigo em entrarmos aqui para dentro, irmãos, e arrastar nos nossos cultos e a presença de Deus não está. E o grupo cantar, mas a gente não sentir nada, aquele trem seco, irmão, que não passou do teto. A gente olha e fala, meu Deus, mas não pode, canta tão bem. Tem uma facilidade para cantar. O pregador vem e as palavras saem tão tranquilamente da sua boca. O homem tem uma habilidade para falar, mas se Jesus não tiver, isso é ilusão, irmão. Isso é ilusão. Se Jesus não tiver, se Deus não estiver, isso é ilusão. Isso é ilusão. Por que uma pessoa, por vezes, ele perde prazer de ir na igreja? Porque por vezes ele não sente a presença de Deus. E qual que poderá ser a situação? Ele não está cuidando do ambiente. Na sua condição pessoal. Asa está dizendo, Asa está recebendo a palavra através de Azarias. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus. Continua a palavra dizendo, e sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Olha que situação caótica. Você sabe o que é estar vivendo sem a presença de Deus? Interferência, ação, glória de Deus, manifestação de Deus, poder de Deus, consolo de Deus, sem sacerdote, sem lei. O sacerdote, meu querido irmão, ele tem o dever de levar o povo à presença de Deus. E eles estavam sem sacerdote, estiveram sem sacerdote, estando nesta situação. O que era esta nação? Como é que eles estavam? Eu paro para pensar, meus queridos e amados irmãos, que situação terrível, que situação triste era a situação do povo, nesse contexto que Azarias está referindo, que eles estiveram sem o verdadeiro Deus. Quando a Bíblia, meus queridos irmãos, que eles estiveram a Bíblia está dizendo sem o verdadeiro Deus, significa dizer que eles andavam iludidos porque tinha lá algumas estátuas, tinha lá uns postes ídolos, havia lá uma adoração falsa, havia lá uma adoração desvirtuada. Havia pessoas lá que sacrificavam, mas não era para o verdadeiro Deus. Não era para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, e que com eles fizeram uma aliança. Então, meus queridos e amados irmãos, estando sem sacerdote, eles foram perdendo também a instrução. E perdendo a instrução, eles vão perdendo limites. Se nós não formos alertados constantemente, nós começamos a ficar como aquelas árvores que vão crescendo às pontas demais. Que precisamos, para o nosso normal, ou para a nossa normal frutificação, nós precisamos da poda. Nós precisamos da tesoura que vai cortando os nossos limites. E essa tesoura, essa poda, ela não vem de forma nenhuma, meus queridos irmãos, para nos expor, para nos envergonhar, para nos humilhar, porque Deus não trabalha assim. Ela vem para que nós não percamos. Ela vem para que nós não soframos prejuízo. À medida que a palavra fala ao meu coração, eu vou sofrendo esta poda. Vai sendo tirado. Essas podas, como diz o pastor Rodrigo, as arestas, vai sendo tirada, vai sendo podadas. E todas essas coisas trazem um peso excessivo para a nossa vida, sabia? Quando vai tirando isso, nós sentimos mais leves, mais dispostos. Encontre um crente que está com o coração alinhado ao coração do Senhor nosso Deus, harmonizado, e perceba ele adorar.
Como que ele adora? Que coisa bonita é você ver ele adorar. Espontaneamente, alegremente. Ele não olha para o lado para ver se o fulano vai adorar. Ele quer adorar. Ele quer adorar. Porque o coração dele está aliado ao coração do Senhor nosso Deus. Há ali, meus queridos irmãos, uma harmonia gloriosa. Portanto, meus queridos, ele exalta a Deus, ele adora a Deus. É possível que quando termine um culto, alguém diga, mas que culto? Ele diga, para mim foi uma maravilha. Eu senti a presença de Jesus lá dentro. Eu adorei ao Senhor. Aleluia, bendito seja para sempre o maravilhoso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus queridos e amados irmãos, eles sem lei ficavam praticamente sem limite, excediam e além do que deviam, do que podiam e do que Deus queria também. E todas estas coisas traziam consequências. E a grande verdade, meus queridos irmãos, é que quanto mais eles viviam assim, mais distantes eles estavam de Deus. Mas Deus estava no mesmo lugar. Deus no mesmo lugar. Essa é a receita para nós. Jesus está no mesmo lugar. Vamos cuidar do ambiente para ele operar, para ele permanecer. Nós somos responsáveis por isto, por criarmos um ambiente que ele sinta prazer em estar. Que ele tenha prazer em estar, embora ele esteja no comando de todas as coisas. Mas ele está dizendo para uma igreja que perdeu a sua presença. Olha para cá, é ele que está dizendo, não há como refutar. Eis que eu estou à porta e bato. Jesus não está dizendo para quem não o aceitou como Salvador. Jesus está dizendo para uma igreja que está longe dele, que ele se sente fora dela. Eu estou à porta e bato. Jesus está dizendo para a igreja de Laodiceia, estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Aleluia. Bendito seja para sempre o maravilhoso nome do Senhor. Vida cristã é mais ou menos isso, irmãos. Vida cristã, a plenitude da vida cristã é isto aí. É enfrentar essa problemática terrível, mas estar ceando com Jesus. Sentir que ele está lá na nossa casa, entrar para o nosso aposento, para a nossa casa, e saber que a presença dele está lá dentro da nossa casa. A gente não perde o equilíbrio, não perde a estribeira, porque a presença dele está lá para cear com a gente. Jesus está lá na nossa mesa, na nossa casa, juntamente com a nossa família, ao nos reunirmos. Aleluia, aleluia. Eu vou preparando, nós vamos preparando o ambiente na nossa casa. E ao chegarmos aqui na igreja, o céu abre, a glória de Deus manifesta, o poder do Senhor entra em evidência para a glória do seu nome, que é sobre todo nome. Aleluia. Fora disto, meus amados, sem a presença do Senhor nosso Deus, é ilusão, é ilusão. Ai, Deus que é grande em misericórdia. Eu fico pensando o que é um cristão, irmãos, se sentir sem sacerdote. Jesus, lá em Mateus capítulo 9, a partir do versículo de número 35, diz que ele percorria cidades e aldeias, não é isso? E a Bíblia diz que ele começou a olhar para as multidões, e ao olhar para as multidões, ele compadeceu delas, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. Olha o que Jesus foi notar, olha o que Jesus foi observar. Conhecedor de ovelhas, porque nós pertencemos ao seu pastoreio. Ele começou a olhar e dizer, meu Deus, eu estou usando a minha expressão, viu, irmão? Não acho ruim, não. Jesus como que dizendo, meu Deus, essa ovelha está sem pastor. Olha aquela outra sem pastor. Para aquela próxima também está sem pastor. Não tem cuidados pastorais. Imagine o cristão sem o cuidado pastoral, sem a orientação da terça-feira, sem aquele aconselhamento que quando ele chega, por vezes ele queria ouvir, é assim, mas o pastor vai dizer, é assim? Ele vai lá, ele não vai lá, irmão, supostamente para pedir conselho. Ele vai lá para receber uma orientação da parte de Deus. Embora ele seja um homem de Deus, mas está debaixo da liderança. Aí ele chega lá, há pessoas, eu já tive muito isso, pessoas que vieram me pedir conselho. Mas aí quando eu ia aconselhar, eu falava, não, mas eu vou fazer assim. Então não adianta eu pedir conselho. Mas há os que vêm
para receber um conselho. E por vezes, cauteloso. Vamos orar um pouco, irmão. Vamos orar um pouco, irmão, porque um conselho, alguém que vai em cima de uma palavra dada, se não está debaixo da direção de Deus, pode ser um problema. É uma responsabilidade muito grande lidar com pessoas, lidar com almas. Há aqueles que não, mas há aqueles que confiam no pastor, sim senhor. Há aqueles que, em meio aos escândalos, aos problemas existentes no geral, mas eles sabem que existem 7.000 que não se comprometem, que Deus reserva. E então olhe para cá, por favor. Eles confiam, eles chegam, abrem vida, conta para o pastor o que eles não contam para mais ninguém. Isso é responsabilidade grande demais. Que eles não contam para mais ninguém, eles contam para o pastor. Porque eles olham para o pastor dizendo: Deus te constituiu como meu pastor. Eu creio nisto, que Deus te colocou à altura, Deus não te ungiu por acaso, Deus não te deu uma ordenação por acaso. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 5, ninguém, sem exceção, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado, como foi Arão. Paulo em Efésios 4, versículo 11, ele está dizendo, e ele, Cristo que subiu ao alto e levou cativo o cativeiro, Paulo está dizendo, ele mesmo deu uns. E dentre os 5 dons ministeriais ou de governo, está incluído o pastoral. Cristo deu. Embora quem não creia, mas eu digo aos irmãos, um pastor segundo a vontade de Deus, ele é uma dádiva para a igreja. Eu não estou falando de um suposto pastor, eu estou falando de um homem que Deus chamou, que não tomou para si esta honra, mas Deus lhe conferiu. Ele é uma dádiva de Deus para a igreja. Ele é uma bênção de Deus para a igreja. Olhe para cá, o teu obreiro, o pastor lá da sua congregação, Deus deu uma dádiva para aquela igreja. Então percebamos, meus amados e queridos irmãos, Davi se sentiu mais ou menos assim certa feita, estando ele num momento de muita dificuldade. No Salmo 142 ele está dizendo, eu olho para a minha mão direita e refúgio me falta, ninguém se interessa pela minha alma. Irmãos, que situação, se nós percebermos que não temos a presença de Deus, ninguém interessa pela nossa alma, e vai virar os oba-oba que a gente vê hoje. Eu quero dar graças a Deus, irmãos, com sinceridade, por você estar sentado aqui, ter nesse momento ouvindo a palavra de Deus. Está tão escasso essa verdade, as pessoas estão perdendo o prazer em ouvir a palavra de Deus. Estão perdendo o prazer, o gozo de ouvir a palavra de Deus. É uma maravilha, ó, como meu coração alegra olhar para você, você aqui sentado, humildemente, recebendo a palavra de Deus. Alguns chorando, alguns agradecendo a Deus, alguns pedindo, Senhor, dá mais graça ao teu servo. Ele precisa mesmo. Ajuda o teu filho, porque ele é limitado. Mas se o Senhor ajudar ele, ele vai continuar firme. Eu quero dar graças a Deus pela sua disposição. Quero dar graças a Deus pela sua humildade. Quero dar graças a Deus pelo teu comprometimento para com Deus e para com a sua palavra. Porque é triste o quadro de nos sentirmos como alguém sente por saber que ninguém se interessa pela sua alma. Ninguém se interessa pela sua vida. A questão aqui não interessa pelo corpo, é pela alma. Saber da minha saúde espiritual, estou usando ela como nosso homem interno, como que nós temos para Deus. Interessar, meus queridos irmãos, pela nossa alma. Não é saber simplesmente se vai bem com a minha finança, mas é saber se vai bem com a minha alma. Claro que ora-se por finanças. É claro que nós preocupamos com as suas necessidades pessoais, porque nós também as temos. Mas preste-me atenção, é o interesse para com a sua salvação.
Sabe, é pregar com aquele sentimento. Eu preciso pregar, porque eu sei que tem almas que precisam. Tem pessoas que querem ouvir a voz do Senhor. E se eu me calar, Deus tem outro para usar. Mas a grande verdade é que Deus me deu esta responsabilidade. Deus me deu esta oportunidade. Glórias ao santo nome do Senhor. Davi sentiu por um momento da sua vida: ninguém se interessa pela minha alma. Ah, que tristeza. Será que no contexto geral não encontramos alguns cristãos, alguns crentes que também estão assim dizendo: ninguém interessa pela minha alma? Interessa com tudo, mas não interessa pela minha alma. Não me ensina a honrar a Deus, porque o sacerdote ensina a honrar a Deus. Preguei no final do ano, se me parece, na passagem do ano: honremos a Deus e Deus nos honrará. Não é o inverso. Não é assim: Deus vai te honrar para você honrar. Não. Honre a Deus e Deus te honrará. Honre a Deus e Deus honrará a sua vida. Então, meus amados, esta era a situação do povo no passado, não tão distante, como disse aos irmãos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, a Bíblia diz no versículo 4: mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor Deus de Israel e o buscavam, o achavam. Deus estendia as suas mãos. Eu já estou na hora de parar, mas agora que eu queria citar para os irmãos o contexto desse povo, como é que ele foi criado, que é o que Deus está alertando para eles não perder. Olhe para cá, por favor. Aí nós temos que retroceder para o capítulo de número 14. A primeira coisa: como é que nós criamos este ambiente dentro deste contexto? Estou me falando desse contexto. Preste-me atenção. Versículo 2 do capítulo de número 14. Primeiro, Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Olhe para cá, por favor. Primeiro lugar, ele fez o que era bom e reto aos olhos de Deus, não era aos olhos dele. Muitas vezes o que é reto e bom ao meu coração não é reto e bom ao coração de Deus. Eu preciso entender isso. Quantas vezes que eu aprovo coisas, mas Deus desaprova? Quantas vezes que eu digo: isto é bom ao meu coração, mas não é bom ao coração do Senhor nosso Deus? Quantas vezes que é agradável aos meus olhos, mas não é agradável aos olhos do Senhor? Por que a Bíblia não está dizendo: não seria o suficiente, porque é virtude fazer o que é bom e reto? Não bastaria a Bíblia só ter colocado aí para nós, o cronista ter apresentado: e Asa fez o que era bom e reto. Mas a Bíblia faz questão de dizer: ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Aleluia. Primeiro lugar, então exigia dele um conhecimento pessoal de Deus. Ele precisava conhecer o Senhor. Eu disse que pode ser um problema a gente pregar sem conhecer a mente do autor da palavra, sem conhecer o coração do autor da palavra. Não vemos pessoas embaraçando aí: ah, é? Por que é que o Deus do Velho Testamento é mau? E por que o Deus do Novo Testamento é bom? Quem disse que o Deus do Velho Testamento é mau? Não estudam o caráter do Eterno? Não percebe, meus queridos irmãos, que Ele é santo, que Ele é justo, que Ele é amoroso? E tudo quanto faz, Ele não fere o seu amor. Deus, olhe para cá, a Bíblia nos convida: provai e vede que o Senhor é bom. Pastor Jacob leu para nós aqui neste dia o Salmo 73. Aquele salmo é glorioso mesmo. Todos, né? Mas que maravilha lá, a descrição de Asaf, versículo de número 1. Verdadeiramente, inegavelmente, indubitavelmente, bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Deus é bom. A Bíblia convida: provai e vede que o Senhor é bom. Jesus diz para o jovem rico: você me chama bom, bom é um que está no céu. Preste-me atenção. Nós precisamos conhecer o autor da Bíblia. Precisamos procurar ter alguma intimidade com ele. Ir a ele, como disse o salmista. Já viu a riqueza do Salmo 119, irmãos? Maravilha-nos o Salmo 119. Ó, como exalta a palavra do Senhor nosso Deus de diversas maneiras: preceitos, leis, regras, juízos, ordenanças, regras.
São só 2 versículos que indiretamente não citam uma referência à palavra. São 176 versículos, 174 faz referência à palavra. E é interessante, o salmista diz no versículo 18, se não estou equivocado, 119, 18, desvenda os meus olhos. O homem está escrevendo tão bem sobre a lei de Deus, que maravilha. Mas ele diz, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu preciso conhecer mais. Esse negócio da gente pregar, sem ir gemer aos pés de Jesus, sem derramar umas lágrimas na presença dele, sem ir falar com ele, Senhor, me dê uma palavra para a tua igreja. Eu só consigo ver o teu rosto, não vou além daqui, mas Jesus está vendo a tua alma. Jesus sabe da tua necessidade. Eles criaram esse ambiente porque a Bíblia diz que Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor. Não foi aos seus próprios olhos. Há uma diferença entre fazer o que é bom e reto aos meus olhos, e há uma diferença entre fazer o que é bom e reto aos olhos do Senhor. O nível é mais alto, é mais elevado. Olhe para cá, por favor. Poderá exigir mais, até porque a nossa justiça aos olhos do Senhor nosso Deus, ela é pequenina. Ela pode ser comparada ao trapo da imundícia, segundo Isaías capítulo 64. Ela pode ser comparada ao trapo da imundícia. A beleza que há em nós é porque a justiça de Cristo foi imputada na nossa vida. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Conferiu-nos um novo estado, conferiu-nos uma nova posição, fez de nós uma nova pessoa em Cristo, um novo homem. A Bíblia diz em Efésios 2, que dos dois foi feito um novo homem, formando-se a igreja, os dois, gentios e Israel. Preste-me atenção. A Bíblia diz que nós nos tornamos uma nova criatura. Glórias ao santo nome do Senhor. Deixa eu caminhar mais um pouquinho, só para mostrar para os irmãos. A Bíblia vai dizer no versículo de número 3, veja bem, a Bíblia diz que ele tirou os altares dos deuses estranhos. Veja que situação estava o povo. Tem coisas, irmãos, eu não posso seguir mais, mas tem coisas que tem que tirar para Deus colocar. Olha para cá. Tem coisas que tem que ser tirado para Deus enviar, para Deus colocar. Como Deus colocaria? Com aqueles altares a deuses estranhos. Que mistura, que situação. Vestígio de religiosidade. A quem lembrava de coisas do Senhor Deus Jeová. Mas os altares aos deuses estranhos, a Azerá, Astarote, estava lá. Os postes ídolos, os bosques estavam lá. E Asa, fazendo o que é bom e reto aos olhos do Senhor, ele usou a expressão que foi pregado aqui, acho pelo Gladstone, né? Patrola isso tudo. Arranca tudo, quebra tudo, joga tudo para baixo. É para erigir altar ao Deus Jeová. É para fazer uma reforma, precisa-se de uma reforma. Altares aqui é para o Senhor Deus Jeová. É para o Senhor Deus que fez conosco uma aliança. Glórias ao nome do Senhor. Algumas coisas que se não forem tiradas por Deus, outras não serão enviadas. É preciso tirar das nossas vidas. Observem, tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. É a Bíblia que está dizendo, meu irmão. Foi cortado os bosques, glórias ao Senhor. E a Bíblia diz, só estou citando, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor. Veja como constrói, cria o ambiente, buscando ao Senhor. Buscando ao Senhor, indo ao Senhor. E não vai parar por aí não tem tempo de descortinar, mas tá bom. E observar a lei do Senhor e o seu mandamento. Eles deviam buscar a Deus, começaram a buscar a Deus. Depois começaram a observar a lei. Não era só ler, era observar. Era colocar em prática, era fazer o que a lei prescrevia, o que o mandamento do Senhor Deus ordenava. E à medida que eles foram fazendo, veja, meus queridos, o versículo de número 6, eles começaram a prosperar. A Bíblia diz que eles edificaram cidades fortes. Outra coisa que eu deixo para nossa observação, Deus deu a Asa 10 anos de paz. E isso não foi por acaso. Quando digo paz, Deus deu a eles sem guerra. E sabe por qual razão?
para eles fortificarem. Olha o problema que a gente tem. Quando Deus faz com que a terra fique quieta, você não sente certas turbulências, isso não é hora da gente baixar a guarda. Isso é hora da gente duplicar, ó, triplicar, ó. Se hora de falar isso, está indicando que vai vir alguma coisa pela frente. Deus está dizendo que é para a gente construir cidade forte. Deus está dizendo que é para a gente estruturar. Asa falou, não tem guerra, então tem tempo de construir. Porque no tempo de guerra, a gente tem que guerrear. Não pode largar a espada, não pode largar a lança, não pode largar o escudo, mas agora tem tempo de pegar a colher do pedreiro. Agora tem tempo de pegar a marreta. Hoje nos nossos dias, agora é tempo de oração. Agora é tempo de boca no pó. Agora é tempo de consagração. Agora é tempo de adoração ao Senhor. Construíram cidades fortes em Judá, para que quando o inimigo chegasse, o inimigo ia dizer, uai, mas mudaram as coisas aqui, hein? Construíram muralhas, hein? E eu que entrava nessa casa com uma facilidade terrível, cheguei aqui, o negócio mudou, hein? Há uma barreira, hein? Há uma proteção, hein? Aleluia, aleluia. Bendito seja para sempre o nome do Senhor que vive e que reina. Aí é quando o inimigo chega e diz, eu entrava na igreja com tanta facilidade, mas ao chegar na porta deste santuário, eu senti a presença do Deus eterno. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja para sempre o santo nome do Senhor. Exaltado seja para sempre o nome do Senhor. E Asa alerta eles no versículo de número 7, dizendo, construamos, não cessamos de construir, porque a terra ainda está quieta. Ele está dizendo, é Deus que está segurando o negócio, mas vai estourar daqui uns dias, e quando estourar a gente está preparado. Olhe para cá, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora de revestir da graça, é hora de revestir do poder de Deus. Olhe para cá. Façamos como disse Paulo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos. A ação é contínua, encha hoje, encha nesta noite, encha amanhã, encha esta semana, este mês, este ano. Encha-te do Espírito do Senhor. Aleluia. Para nos enchermos do Espírito do Senhor, a gente tem que levar isto a sério. Para encher do Espírito do Senhor não é uma semana de oração e parar uma outra. Para a gente encher do Espírito do Senhor é continuamente, é dia após dia, é uma constância, é uma constância, é uma constância para atingirmos a posição que Paulo mostra ser a igreja que será arrebatada. Paulo está dizendo, portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, aleluia. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, sede constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Jesus vai voltar e vai buscar esta igreja para a sua glória. Aleluia, se coloque de pé, eu quero fazer uma breve oração e nós finalizamos este momento. Sabe o que fez, irmãos? Quando Asa termina de fazer essas construções, ele ouve dizer, olhe para cá por favor, olha irmãos, eu quero que você entenda isto, viu irmão? Eu sei que você entende, é uma expressão. Olhe para cá, quando eles terminam esse período, a Bíblia diz que Zerá, ele vem contra Asa. E ele vem com 300 carros de guerra, e Asa não tinha carro de guerra não. Senão, os carros de fogo, né, que o Eliseu viu lá. Olhe para cá, por favor. 300 carros de guerra e com 1 milhão de soldados. E o Zerá falou, vai abalar a estrutura do Asa. Interessante, irmão. Tantas pessoas para eles guerrear naquela época, lá vai contra a Asa. Você está entendendo? Tantos lugares para o inimigo incomodar. Se você está entendendo, você já sabe contra quem que ele vem. Olhe para cá. Quando Jesus atravessa o lago da Galileia, a tempestade aparece.
E aquela tempestade não pode ser levada simplesmente como natural. Por vezes ele usa o natural para nos embaraçar. Quando Jesus ancora, ou seja, ele desce do outro lado, a Bíblia diz que o endemoniado já estava lá dizendo: por que vem nos incomodar? Aquela situação que Pedro, Tiago, João não resolveu a ponto de chamar Jesus, aquilo não era simplesmente natural. Por vezes ele usa o natural para embaraçar a caminhada da igreja. Se nós caminharmos, o adversário vai querer vir contra. Lá vem ele, 1 milhão de soldados, 300 carros, e avisaram Asa. E quando avisou Asa, irmão, sabe o que Asa fez? Cadê o exército? Eu tenho 300 mil de Judá e 280 mil de Benjamim. A gente vai colocar a caminho para a guerra. Ele veio guerrear? Veio. Então vamos guerrear. Zerá pensou que ele ia ficar intimidado. Ele diz: não, nós não estamos intimidados. Nós somos em menor número. É quase que 2 para 1 dos meus soldados. Só que ele está esquecendo que nós temos socorro que vem do alto. Nós temos socorro que vem do alto. E a Bíblia diz que Asa saiu ao seu encontro. E Asa saindo ao seu encontro, quando ordena a batalha, Asa faz uma oração gloriosa, dizendo: Senhor, para ti tanto é ajudar o pequeno como o grande. Agora nós confiamos no Senhor. Aleluia. Nós confiamos no Senhor. E está dizendo ele que não prevaleça o homem contra o Senhor. E a Bíblia diz que Deus abateu Zerá e os seus homens. Deus deu a vitória para Asa. Deus dará vitória à sua vida. Deus dará vitória à sua casa. Deus dará vitória ao seu lar. Esse Zerá que levantou contra a sua vida, contra seu ministério, contra a igreja que tu pastoreia, contra este ministério, contra a tua casa, eu quero nesta tarde dizer em o nome do Senhor: Deus o abaterá. Deus o abaterá. Magarachandarai devassou, chomenecai, elabiarai, deblastemai. Erecanchou, aleluia, bendito para sempre é o nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração para encerrarmos este período, porque nós temos algumas ordenações a serem feitas nesta tarde. Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus.